Olá, vamos falar sobre autoconfiança e autocuidado. Autoconfiança é um termo que às vezes as pessoas entendem de uma maneira equivocada, como se ser autoconfiante fosse ser algo arrogante ou algo que diz de desmerecer as outras pessoas, mas autoconfiança não é isso. Autoconfiança é uma forma de ter clareza de quem nós somos, do que nós fazemos e como nós fazemos. É ter clareza dos nossos pontos fortes, das nossas vulnerabilidades, dos nossos pontos de sustentação, e isso requer um exercício constante. Na terapia cognitiva comportamental, nós trabalhamos com um termo que vocês já devem ter ouvido em algum momento, que se chama psicoeducação. O que acontece com psicoeducação? Na psicoeducação, nós instrumentalizamos o paciente a entender o seu modelo cognitivo. Nós precisamos desenvolver estratégias psicoeducativas e de busca de informações sobre nós mesmos. Aprender sobre nós é uma tarefa difícil, é uma tarefa que faz com que nós questionemos nossos pensamentos, questionemos a nossa forma de ser e faz com que a gente também encontre coisas que a gente não gosta muito. Então, o primeiro passo para a autoconfiança é entender quais são os pontos fortes. No que você é bom, no que você gostaria de ser bom, o que você faz com qualidade, o que você faz e que você se sente bem fazendo. Tem um ditado popular que é muito interessante que diz mais ou menos o seguinte: se alguém faz algo rápido, é porque ela tem muitas habilidades para aquilo. Então, algumas pessoas levam mais tempo para fazer determinada atividade, isso não quer dizer que elas sejam ruins naquilo, quer dizer que elas têm habilidades melhores em outras coisas e têm mais dificuldade em determinada situação, mas tem pessoas que são muito boas fazendo determinadas coisas. Então, essas habilidades precisam ser reconhecidas. Se você cozinha bem, reconheça a sua habilidade de cozinhar. Se você é bom em matemática, reconheça a sua habilidade em matemática. Se você é bom gerenciando a agenda, reconheça a sua habilidade de gerenciar a agenda. Então, todos nós temos pontos fortes, todos nós somos bons em alguma coisa. Liste quais são os seus. O segundo ponto é saber quais são as nossas vulnerabilidades ou os nossos pontos fracos. Às vezes as pessoas até dizem: não, eu não digo ponto fraco, eu digo ponto a melhorar. Tá certo, ponto a melhorar. Mas o ponto fraco não deve ser visto ou avaliado de uma maneira negativa. Ponto fraco é um ponto que eu posso desenvolver. É essa perspectiva que nós temos. Não é porque eu tenho pontos fortes que esses pontos vão continuar estagnados. Eu preciso desenvolver esses pontos fortes. E da mesma forma, quando eu encontro vulnerabilidades ou pontos fracos, eu também preciso desenvolver essas vulnerabilidades e esses pontos fracos. Por que isso tudo é importante? Esses dois pontos eles são essenciais para a nossa autoconfiança. Porque nós nos autoavaliamos todo o tempo. Nós nos autoavaliamos todo o tempo. As pessoas nos avaliam no trabalho, as pessoas nos avaliam dentro das nossas relações e nós também nos autoavaliamos. E de tempos em tempos é importante fazer essa reflexão, porque como eu falei no bloco de distorção cognitiva, muitas vezes as distorções que nós temos, elas contribuem para minar a nossa autoconfiança, minar a nossa autoestima. E um exercício também que é bem interessante, tanto para a autoconfiança quanto para a autoestima, é evitar comparação com outras pessoas. E por quê, minha gente? Nesse caso, nós precisamos ativar o autoconhecimento do nosso percurso. Nós precisamos valorizar cada passo e cada etapa que nós demos ao longo da vida. Pessoas caminham em ritmos diferentes, pessoas correm em ritmos diferentes, pessoas vivenciam contextos diferentes. Então, quando eu começo a me comparar com outras pessoas, eu termino muitas vezes me frustrando. Quando eu começo a comparar, as minhas fotos com as fotos das redes sociais, eu termino achando que as minhas fotos são piores. Veja que critério de comparação que termina sendo fantasioso, porque a gente sabe que muitas vezes, a maioria das vezes, o que está na rede social de imagem está cheio de filtro. Da mesma forma, eu começo a comparar o meu percurso com o percurso de outras pessoas. Então, eu acho que a outra pessoa caminhou mais rápido que eu, ou eu começo a ver que eu não sou tão bom o suficiente porque eu não consegui chegar onde eu planejei ter chegado neste ano, neste mês, nesta idade, enfim. Isso vale ser ampliado para todos os outros contextos. Então, quando a gente começa a pensar sobre esse modelo de não comparação, a gente abre um espaço para entender que é importante ter pessoas de referência, aí sim. Ter pessoas de referência não quer dizer que eu me compare com elas, quer dizer que eu possa me inspirar nelas. Eu, por exemplo, gosto muito de ler biografias, saber sobre a história de vida das pessoas, porque isso me inspira. Isso não me ativa uma condição de me comparar, de fracasso, já ativou.
né? E aí a gente sabe que todo mundo vivencia esses processos de comparação em alguma medida, de vulnerabilidade, de fragilidade, né? E às vezes as pessoas acham, não, é psicólogo, não tem problema nenhum. Claro que tem, todos nós temos problemas, não existem pessoas que não tenham problemas. Mas ficar atento a esse processo de se comparar a outras pessoas é necessário. Então se inspire, não se compare. Isso tudo vai ajudar em estratégias de autocontrole. Quando a gente começa a pensar sobre autoconfiança e autocuidado, muitas vezes a sensação é de desequilíbrio, de instabilidade, né? Eu não sou tão bom o suficiente, eu me sinto mal. Eu não me sinto uma pessoa totalmente capacitada, eu não consigo reconhecer minhas habilidades, meus pontos fortes, então eu sou uma pessoa muito vulnerável. O autocontrole, muitas vezes, ele é necessário e precisa ser exercitado, né? E autocontrole, aí é interessante também, para não gerar uma polêmica, autocontrole não quer dizer que eu tenha que controlar todas as coisas ou que eu controle todas as variáveis, porque nós não controlamos todas as variáveis. Mas autocontrole diz da dimensão de entender como eu respondo emocionalmente às situações, organizar a minha forma de agir a elas, me flexibilizar e tornar a minha vida mais leve. Às vezes, quando a gente começa a falar sobre autocontrole, sobre felicidade, sobre bem-estar, as pessoas confundem, achando que nós estamos no processo de todo mundo tem que ser feliz todo o tempo. Não, não é isso, né? Mas sim, nós precisamos pensar sobre equilíbrio, sobre bem-estar, sobre felicidade, e isso faz parte da nossa vida. Temos problemas suficientes, desafios suficientes, né, para nos estressar, para nos deixar ansiosos, para nos deixar, né, ativados e intensos emocionalmente. Então, a gente precisa tornar mais leve, porque convivemos com situações desafiadoras a todo tempo. Exercite seu autocontrole, avalie seus pontos fortes, suas vulnerabilidades, reconheça isso não se julgando, né, mas buscando recursos, buscando inspirações para que você continue a se desenvolver. Acho que esse é o recado. Até mais.